Olá, quero te dar as boas-vindas à nossa live. Vamos falar sobre toxina botulínica, especialmente no uso na fisioterapia. Eu estou aqui com o professor Alex, quero te dar as boas-vindas, Alex, agradecer pelo convite, né, por aceitar o nosso convite, fazer parte não só desse momento aqui comigo, mas do projeto. Então, é um avanço muito grande e eu quero falar com você que está entrando, vem chegando. Se você é fisioterapeuta, ainda não atua com toxina botulínica, com injetáveis, com prescrição de nutracêuticos, medicação, não perde essa live. Envie agora para o seu amigo para ele não perder, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai salvar a carreira de muitos colegas, tá? Enviar esse material, essa live para o seu amigo, talvez seja a maior prova da sua amizade por ele. Então, mais uma vez, professor Alex, eu queria lhe agradecer por estar aqui comigo. E eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, né? Como fisioterapeuta, representando aqui o nosso curso, ele vai ter uma representatividade muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como que você começou a atuar com toxina e o que hoje os procedimentos injetáveis representam na sua carreira sendo fisioterapeuta. Bom, Natália, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, poder estar contribuindo não só com o formato do curso que vocês estão prestes a lançar, mas também com o profissional fisioterapeuta, que eu acho que é uma conquista muito grande para todos nós fisioterapeutas, para abrir diversas portas. Então, falando um pouquinho da minha carreira, eu me formei em 2010. E eu fui logo de cara, eu sempre gostei da área de terapias manuais e optei por fazer a formação lá em osteopatia. É uma formação muito longa, foram 5 anos de formação, desde então eu atuo Nossa, 5 anos? 5 Caramba! anos. Foram 5 anos de formação, outra faculdade praticamente, né? Fui um dos pioneiros aqui em Goiânia com a osteopatia. Assim que eu comecei a atuar, só tinha uma colega que trabalhava com osteopatia aqui em Goiânia. Então fui um dos pioneiros, e isso foi muito bom porque me abriu muitas portas. Uhum. E com o passar do tempo, como eu não tenho mais os meus 29 anos, Não tá tão novinho mais, né? acho que o cabelo branco da barba denuncia. Eu fui percebendo que eu chegava ao final do dia, às vezes eu chegava a atender 8 pacientes, eu tava acabado, né? E eu falei, poxa, eu acho que eu não aguento continuar atendendo com essa constância, essa frequência, essa intensidade, Uhum. fazendo um bom trabalho assim por muito tempo. E aí eu comecei a diminuir o número de atendimentos por dia, para eu prezar um pouco pela minha condição física, né? E é engraçado porque o fisioterapeuta, ele cuida dos outros e muitas vezes esquece de cuidar de De si, cuidar de né? si. Então, é muito, muito legal essa sua visão tão precoce, né? Você não precisou esperar ter uma condição de inaptidão para buscar uma nova visão na sua carreira. Isso. E aí começou aí. Concomitantemente, eu tenho um amigo muito querido que é fisioterapeuta também. Uhum. Ele é um fisioterapeuta que eu falo que ele é um fisioterapeuta foda aqui no nosso estado, na nossa cidade. Ele foi o cara que elaborou o parecer técnico. Lá na época ele fazia parte do Uhum. CREFITO 11, que é o Dr. Darlan Ribeiro, e ele que fez o estudo e elaborou o parecer técnico, né, divulgando para todos os profissionais que o uso de injetáveis e a prescrição de medicamentos por fisioterapeutas não era um exercício ilegal da profissão, não invadia outras profissões. Uhum. Que o fisioterapeuta podia sim fazer isso, desde que ele esteja apto a fazê-lo. E aí, batendo esse papo com ele, né, ele falou dessa, dessa nova vertente que estava chegando aí, e eu falei assim, opa, acho que eu posso me enquadrar aí. Fiquei muito curioso, eu gosto de aprender novas coisas e fui atrás. Falei, poxa, vamos lidar um pouco, porque quando eu me formei eu tinha um bloqueio. E muitos dos alunos hoje que se formam, eles se formam com esse bloqueio de que fisioterapeuta não pode usar injetável, de que o Uhum. injetável ele é
uma técnica invasiva, de que fisioterapeuta não pode prescrever medicamentos. E aí eu abri um pouco a cabeça, fui atrás de conhecimento técnico para eu conseguir executar, e eu percebi aí que era uma forma de conseguir continuar, né, perpetuando, atuando em algo que eu acredito, que eu gosto. Não deixei a osteopatia, mas concomitantemente eu também atuo agora com a toxina botulínica, porque falando agora do desgaste físico, né, é muito menor para mim do que um atendimento com a osteopatia. Em termos de retorno financeiro, ele tem a técnica em si, né, o procedimento tem um retorno financeiro muito bom. E quando a gente consegue, né, aliar o nosso propósito, que é bom, que é gostoso, entregar autoestima, entregar qualidade de vida e por uma boa remuneração, por que não? Né? É lícito, é legal, é bacana. E você também é professor de faculdade, né? Então a sua trajetória também inspira outros profissionais, né, que estão entrando na graduação, que estão se graduando, outros profissionais que já são formados. Então é muito interessante, você com certeza inspira outros profissionais. Inclusive foi até uma ex-aluna que falou de mim, né, para vocês. E foi assim que vocês chegaram Exatamente. até mim. Olha só como que é a importância do professor, né, na vida de um aluno, seja de graduação, de pós-graduação, de curso livre. O professor, quando ele consegue transmitir a mensagem, não somente técnica, ele consegue tocar pessoas, né? E quando você consegue alcançar, levar a sua mensagem, o nome do Dr. Alex chegou até nós, né? Nos conhecemos, sempre muito prestativo. E deu nesse encontro maravilhoso, montamos o curso. O professor Alex está fazendo parte, né, do corpo docente do curso de capacitação, trazendo toda a experiência dele para o nosso curso. E está sendo muito interessante a gente trabalhar um curso especialmente voltado para o profissional da fisioterapia, né, atuando dentro do rol da fisioterapia, né, raiz, vamos brincar assim, e associando para ganho financeiro, para qualidade de vida para os pacientes, que é uma gama muito grande, né? A toxina botulínica hoje, ela representa um dos maiores procedimentos, o procedimento mais realizado no mundo. Então, tem uma representatividade muito boa. E eu queria falar para vocês que estão aqui nos assistindo, coloca no comentário para nós qual cidade você está falando, de onde você está nos assistindo, né? Coloca aqui para a gente no chat de onde que você está assistindo nossa live. Coloca também de onde você nos conhece, através de quem, se você veio por indicação de um amigo. Se você veio de indicação por um amigo, já agradece ele, porque eu te garanto que se você ficar até o final da live, vai valer muito a pena, tá? Então, vamos seguir aqui. A sua trajetória profissional, você falou para mim que no início teve um pouco de insegurança, né? Isso. Eu notei isso na minha turma, que eu fiz o curso de capacitação para o uso da toxina. Tinha quase que em sua totalidade eram fisioterapeutas. E eu percebi isso, o pessoal estava muito inseguro de usar a toxina. E eu falei, poxa, eu já passei por esse caminho de insegurança, né? E aí alguns vieram conversar comigo, pelo fato de eu ser professor também, falaram, poxa, como que você pode me ajudar? Como que você está fazendo, né? Às vezes mandavam mensagem, como que você está fazendo aí para conseguir ter mais segurança com o uso da toxina? E depois que eu fiz o curso de capacitação, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a rede de pessoas mais próximas. Eu me senti seguro a realizar o procedimento, né? E aí eu acabei entrando em contato com o pessoal, familiares, colegas, esposa. Ah, sua esposa adorou, então. E daí eu falei assim, olha, eu fiz o curso, vamos fazer. E começou a dar muito certo esse resultado. O pessoal foi gostando do resultado, eu falei, não, poxa, agora eu vou abrir mais. E a partir daí eu comecei a atender, né, pacientes, os meus próprios pacientes que buscam, que chegam. Já confiavam no seu trabalho, já confiavam né? no meu trabalho, exatamente. É muito interessante. A insegurança, eu acho que ela é um dos fatores que a gente mais escuta, né? Enquanto professor, ai, professora, eu tô com medo, ai, será que tem mercado? Eu não sei se para você, os seus alunos também se sentem muito inseguros. Sim. Hoje, eu estava conversando com alunos na graduação e eles falaram, olha, eu estou quase formando e eu estou me sentindo como se eu não soubesse nada, estou me sentindo super insegura. Então, existe muito esse sentimento, infelizmente.
É muito legal a gente voltar na nossa época de graduação nesse sentimento de insegurança. Eu, quando me formei, também me senti segura e pensei, será que eu vou conseguir? Né? Eu sou formada em biomedicina e não tenho parentes que atuam na área, que muitas vezes é mais fácil. E essa insegurança também fez parte da minha vida. Quando eu, naturalmente, que para mim, eu sempre falo, a minha formação como biomédica, eu migrei para a área da estética, hoje eu atuo exclusivamente com estética, não foi por uma frustração de carreira. Então, eu estava muito bem consolidada como biomédica, eu fui coordenadora hospitalar muitos anos, eu tinha uma carreira, um network muito bom, e naturalmente fiz a pós-graduação sem muitas segundas intenções, e o meu propósito acabou que foi revelado ali. Então, a parte da docência, a dinâmica, sempre fui muito conversadeira, conversava demais. E todo mundo falava, Natália, você ensina bem, você tem uma didática. E de uma forma muito natural, isso foi migrando para eu atuar hoje 100% com atendimentos estéticos, né? Eu larguei um concurso público, eu sou concursada, eu optei por deixar o concurso para poder não somente empreender, fazer a diferença na vida de outros profissionais através do ensino, dos pacientes. Então, isso é fantástico, a gente conseguir associar a remuneração, muitas vezes a nossa profissão é um pouco desvalorizada, né? E fazer a diferença na vida das pessoas. Falando um pouquinho sobre insegurança. Todos nós temos as nossas inseguranças. E acredito, conversando com o professor Alex e conversando com muitos alunos, assim como eu, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, formados em estética e cosmética, que têm medo de atuar com toxina, de atuar com procedimentos injetáveis. A gente precisa, primeira coisa, entender, né, a diferença. Hoje nós temos no nosso módulo de pós-graduação, tem um módulo de direito na estética, para poder trazer segurança, para conseguir respaldar juridicamente o nosso aluno, a sua formação, para entender que invasivo não é injetável, injetável não é invasivo. Então, a gente entra lá na lei do ato médico. A lei do ato médico, não sou advogada, mas eu aprendi sobre isso, que a lei do ato médico, ela falou que o invasivo é de competência exclusiva médica. E o que é o invasivo? É o procedimento que atinge órgãos internos, né? Cirurgias. Então, o cirurgião dentista realiza procedimentos invasivos e cirúrgicos, assim como os médicos, e nós realizamos os procedimentos injetáveis. Eu gosto muito de contar histórias, né? Histórias do dia a dia, e eu quero contar uma historinha rapidinho para vocês sobre o que aconteceu comigo. Com um pouco de insegurança no início da carreira, quando eu comecei, eu fui processada por exercício ilegal da medicina. Então, alguém fez uma denúncia lá no Ministério Público, né, dizendo que eu atuava como médica, fazendo procedimentos médicos, tais toxina botulínica, preenchimento, fios, né, todos os procedimentos que a gente faz, e dava aula também disso. E alguém fez uma denúncia anônima no Ministério Público e instaurou-se um inquérito de investigação. E de lá para cá, tivemos lá 4 anos de processo acontecendo, e em março desse ano, se eu não estou enganada, foi março mesmo, saiu um resultado que o juiz deu favorável a mim, né? Uma profissional biomédica que atua de forma autônoma, sem nenhum RT, a RT sou eu mesmo, da minha clínica e da empresa, da instituição, que eu atuo dentro da legalidade. Então, não há ilegalidade na minha atuação enquanto profissional, e isso está respaldado através de um parecer judicial. Então, essa vitória eu queria compartilhar com vocês, como eu sempre gosto de compartilhar, que é uma vitória nossa, né? Não só do biomédico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do farmacêutico, de todos os profissionais que atuam de forma legal. A gente precisa entender qual que é o caminho, né? Para você se habilitar e atuar de forma legal. E na fisioterapia, conta um pouquinho para mim como que está esse caminho para atuar com os injetáveis, se é obrigatório pós-graduação ou não, esse acórdão, né, que veio para fazer o curso de capacitação. Conta um pouquinho para a gente. Então, na fisioterapia, a gente já teve casos semelhantes ao seu, né? Já tem alguns casos aí de profissionais colegas que também sofreram processos por uso indevido, né? Prática indevida da profissão. E o que aconteceu é que eles ganharam também. Olha só. E isso é bom, porque vai virando jurisprudência, né? Exatamente. Hoje os nossos casos são jurisprudência. O que é uma jurisprudência? Explica pro pessoal. Tem gente que não sabe, né? Jurisprudência é quando já tem um caso semelhante ao que você está passando
que já foi transitado em julgado, ele já se encerrou ali, e você pode usar ele, né, aquela defesa que foi feita, aquela conclusão, você usa a seu favor. Basicamente isso. Uhum. Então, vai chegar um momento que acho que casos assim nem vão chegar a uma esfera, nem vão chegar a julgamentos, talvez no futuro. A gente espera, né? Porque, Sim. infelizmente, alguns fornecedores ainda fecham portas. Sim, a gente às vezes ainda encontra essa barreira. Mas eu sempre falo que é uma trajetória, né? Então, naturalmente, o mercado tem se modificado, tem muito profissional. Eu brinco, falo, o mercado está saturado? Sim, está saturado de gente medíocre, de profissionais ruins, que migram para a estética pensando somente em remuneração. Remuneração é bom, né? Não vamos ser hipócrita, é bom, mas fazer com propósito, fazer de forma correta é muito melhor. Sim. E hoje na Físio, depois, esse processo começou lá com esse parecer técnico que foi elaborado aqui pelo CREFITO 11. Na época o CREFITO 11 era Goiás e Distrito Federal. Uhum. E a partir desse ano houve um desmembramento, mas até então era tudo junto. E agora saiu o acórdão, né, favorecendo aí, capacitando, habilitando o fisioterapeuta a exercer o uso de injetáveis, desde que para isso ele tenha a capacitação técnica. A capacitação técnica não quer dizer que ele precisa de ser um pós-graduado para poder realizar aquele procedimento. Ele não precisa de ter o título de especialista naquela área para, né, poder realizar aquele procedimento. Se ele fizer um curso que o Conselho Federal ele reconhece e capacita como sendo correto para habilitá-lo para exercer aquele procedimento, ele pode exercer de tal forma. Então é só ele ter esse cuidado. Logo que foi lançado o acórdão, né, nós fomos uma das primeiras instituições a serem credenciadas pelo COFITO. Né? Tivemos alunos que agradeceram a nossa prestatividade, porque realmente é importante para nós. Desde a nossa primeira turma da pós-graduação, então nós temos o curso de pós-graduação em estética avançada, com ênfase em harmonização facial, e desde a turma 1, nós acolhemos os fisioterapeutas. Então, quando o fisioterapeuta formado, devidamente formado, nos procura, nós falamos, doutor, o senhor é bem-vindo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso curso, nós acolhemos, porque a gente reconhece como um profissional que pode fazer os procedimentos. E desde então, ao nosso credenciamento, tivemos os alunos que nos agradeceram pela nossa prestatividade, né, por fazer questão do profissional fisioterapeuta. Foi todo um projeto pedagógico, né, que nós desenvolvemos, pensando no curso. Peraí, como é que o fisioterapeuta ele vai atuar com toxina? Vai ser só estético? Vai ter o terapêutico? Porque no acórdão ele fala exatamente quais os temas. E nós pensamos, vamos superar isso aqui, né? São 50 horas de capacitação. Então, por que eu vou me restringir a oferecer só o que o COFITO exige? Nós trabalhamos além da exigência. Então, no nosso conteúdo programático, no nosso projeto pedagógico, nós vamos abordar muitos temas que eu vou deixar só como um spoiler, não vou falar aqui, do que nós fizemos nesse curso para realmente o fisioterapeuta sair e falar, cara, eu tô extremamente capacitado para atuar com segurança, né? Com segurança jurídica, que a gente já falou para vocês, que você pode fazer, com segurança técnica, e principalmente com respaldo, né? Professores que atuam, que têm experiência clínica, que realmente se dedicam a ajudar, né? A nossa formação como professor é ajudar, não tem jeito. Isso. E essa questão de abordar além também da estética é muito importante, porque o fisioterapeuta ele trabalha muito nessa área, né? Então, no meu dia a dia, no meu cotidiano, além da parte estética do uso da toxina, eu também utilizo como forma de tratamento muito nas disfunções da articulação temporomandibular, que é uma queixa recorrente. E na osteopatia, né, eu aprendi todas as relações da ATM com as dores no pescoço, com cefaleias, com alterações posturais. E a ATM, ela é um dos principais captores que nós chamamos de postura. Então, avaliar e usar mais um recurso, que é a toxina botulínica, a nosso favor, para ajudar esse paciente, né, a ter mais qualidade de vida, é algo que nos traz muita satisfação, porque é uma ferramenta a mais que nós temos, né? E o bacana é que a gente consegue ver resultados
expressivos, significativos e rápidos. Qualidade de vida, né? Sim. E por falar em caso clínico, eu vou mostrar para vocês só um caso de, por exemplo, o que a gente consegue entregar para o nosso paciente com o uso da toxina botulínica, porque muitos profissionais acham, nossa, mas toxina dura pouco, cada vez está durando menos, nossa, então não adianta. E você falou, assim, brilhantemente da atuação terapêutica, spoiler sobre conteúdo, que não foi uma exigência do COFITO, mas como uma preocupação em realmente oferecer uma capacitação, tem no nosso conteúdo programático, e a parte estética, que estética não é futilidade. Estética é olhar no espelho, se sentir bem, é autoestima. Quando a gente se veste bem, quando a gente faz as pazes com o espelho, a gente consegue transmitir isso para quem convive com a gente. Você percebe isso no seu dia a dia? Sim, acho que o importante é você estar bem consigo mesmo, né? Independente se você precisa fazer às vezes X, Y, esse é o importante. E quando você tá bem consigo mesmo, e você melhora a sua autoestima, sua segurança, né? Isso acaba reverberando em todos os outros aspectos subjetivos aí que envolvem a qualidade de vida. É fantástico. Olha só, gente, vou mostrar para vocês um caso, né, de vários que nós temos. Eu quero mostrar para vocês aqui um dos casos dessa paciente aqui, ela me procurou, que ela tinha uma queixa do terço inferior, que é um desafio, né, da atuação da toxina, é um desafio. E quando a gente conversando mais cedo sobre anatomia palpatória, sobre a importância de conhecer mesmo a musculatura, origem, inserção, movimento, dose, a gente consegue resultados como esse. Então, olha só, eu quero que vocês acompanhem aqui pra gente, comigo. Essa paciente me procurou que ela tinha queixa de olhar cansado. Olha só que interessante. O terço inferior dessa paciente, ele era todo muito forte e puxava o cantinho da boca dela para baixo. E isso dava um aspecto de cansaço, de tristeza. Ela falava, nossa, doutora, mas as pessoas me olham e acham que eu tô triste, que eu tô brava, e eu não tô. Realmente, ela é um doce de pessoa. Mas esse aspecto de face pesada, apesar dela ter uma face fina, isso trazia esse semblante. Então, nós fizemos uma aplicação e foi um resultado fantástico. É uma harmonização. Quando a gente posta esse resultado, muita gente pergunta, mas foi feito quantos ml de preenchimento? Foi feito quantos ml de bioestimulador? Qual bioestimulador? Eu falo, não foi feito. Foi somente toxina botulínica em uma única aplicação. Então, isso daqui é uma das possibilidades, né, que a gente consegue trazer para o nosso paciente, analisando de forma correta, entendendo doses, entendendo musculatura, avaliando também as individualidades. É muito fantástico isso que a gente pode proporcionar para o nosso paciente. Tratando de disfunções terapêuticas, isso se eleva, né? Sim, a gente tem um resultado elevado à 10ª potência. É maravilhoso. Então, eu quero aproveitar para fazer o anúncio oficial, né? Todo esse momento foi preparado para isso, para a gente anunciar oficialmente. Lembra de eu falar no início? Você que ficar até o final não vai se arrepender. A última chamada para você chamar um amigo fisioterapeuta, enviar isso para ele agora. Por quê? O nosso curso foi montado com muito carinho. Pensamos em todo o conteúdo programático, não somente cumprindo as exigências do COFITO, que já nos certificou. Se você entrar lá no site do COFITO, tem o nome do Instituto Venere, você pode procurar por lá. Você que está aqui agora, somente hoje, nós vamos oferecer uma condição especial para a matrícula do curso, tá? Mas é só hoje, não vai ter outra oportunidade. Essa condição que a gente vai fazer agora é para hoje. A nossa equipe comercial já está de plantão, esperando o seu contato, para que você possa mudar de vez para que você possa realmente fazer uma mudança na sua carreira e conseguir traçar novos caminhos. Você não precisa abandonar a fisioterapia, né? Não, assim como eu não abandonei, continuo trabalhando com osteopatia. Exatamente, é somente adicionar ao seu currículo, fazer parte, entregar muito mais para o seu paciente, eu acho que é super válido, né? Sim. Então, conheça o nosso curso, entre em contato agora, vai aparecer o link aí para vocês, você vai ter informação do curso, você vai ter todo o conteúdo programático, nós somos habilitados pelo COFITO, tá certificados, nosso certificado é reconhecido para oferecer a melhor capacitação para vocês. Alex, eu quero te agradecer
mais uma vez pela presença. Acho que foi ótimo o nosso bate-papo, foi muito legal. E só desejar sucesso aos nossos futuros alunos, né, que já te conhecem tantos anos aí, professor de graduação, e fazer a diferença na vida desse pessoal, né? Isso mesmo. Mais uma vez, eu agradeço o convite. Eu acho que quebrar tabus como uso de injetáveis, toxina botulínica, prescrição de medicamentos, que é outra barreira que os fisioterapeutas encontram aí, né? Eu gosto muito de fazer isso, né? De construir pontes, como você mesma disse anteriormente, offline aqui, né? Para conectar, abrir mais campos de atuação, trazer mais opções de atuação, maior remuneração, mais propósito, mais qualidade de vida, tanto pro fisioterapeuta quanto para os pacientes que ele trabalha, né? Não tem porquê, às vezes, você, sei lá, você trabalha na área musculoesquelética, você trabalha ali reabilitando um paciente que está com uma capsulite adesiva de ombro. E aí você conversa com o paciente às vezes precisa de tratar TM, ou ele tem uma queixa ali na face, ele tem uma queixa e quer consertar. Não tem porquê, se ele já tem a sua confiança, de buscar outro profissional. Então, eu acho que veio para agregar. Não, sem dúvida. E construir muros é, sem dúvida, contra os nossos princípios. Porque eu, quando me formei em 2010, eu não formei para fazer estética. Né? Não foi a minha atuação inicial, porque não existia. E a porta foi aberta para mim, porque não abri porta para outros. Então, quando a gente constrói muros, nós estamos indo contra a nossa essência. Se um dia a porta foi aberta para mim, então, peraí, gente, vamos junto. Né? Tem mercado para todo mundo. Então, falar sobre mercado, vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Muitos alunos questionam sobre preço. Ai, professora, porque fulano está colocando preço muito barato. Ai, porque ciclano está colocando preço muito barato. E o que eu gosto de falar, não existe na estética, eu não sei se você pensa como eu, mas não existe na estética ganhar dinheiro no volume. Ah, não, mas fulano põe nesse valor, mas é porque ganha no volume. Peraí, volume de quê? Né? Sim, volume, quanto mais melhor, quanto mais pessoas, é um procedimento simples? Não é bem assim, né? É só que nós da saúde, a gente não sabe fazer conta. Então, falar que procedimento barato ganha dinheiro no volume é falar que você vai quebrar de forma mais rápida. E isso na pandemia, infelizmente, nós percebemos que muitas clínicas, muitas empresas fecharam, porque muitas vezes não sabia fazer conta. Então, também faz parte, né? Eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre a nossa estrutura, né? O Instituto Venner, ele atua aqui em Goiânia, estamos no setor oeste, no térreo ali do Lourenço Office, passando pela Castelo Branco, olha para a direita que vai ver a nossa fachada, não tem como passar despercebido. E lá nós oferecemos uma gama de cursos, e já oferecemos os cursos de capacitação para fisioterapeuta desde o início. Toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores, fios, teremos peeling de fenol, fenol light. Então, temos a tendência do mercado de capacitar com qualidade. E eu acho que isso muitas vezes a gente perde, porque o profissional vende muito barato, porque ele não teve isso na capacitação dele. Exatamente. Ele não foi formado em formatar preço, agregar valor ao invés de preço. O que você acha hoje sobre os preços, que é uma dúvida, é um questionamento geral dos alunos? Eu acho que precificação para fisioterapeuta realmente é difícil. Né? Eles geralmente tendem a buscar, a se comparar, né? Ah, fulano está cobrando tanto, eu vou cobrar mais ou menos ou um pouquinho mais abaixo, alguma coisa nesse sentido, né? O que, na verdade, eu acredito que para a gente chegar a precificar um serviço, a gente não pode fazer uma conta tão simples. Eu acredito que a gente tem que levar em consideração todo o investimento que nós fizemos desde a graduação, né? E que não é um investimento barato, não só de dinheiro, mas também de tempo. Então a gente tem que levar em conta esse investimento todo para a gente chegar até aquele serviço final que a gente vai prestar para o nosso paciente que está buscando ali, né, a ajuda. E o fisioterapeuta, muitas vezes ele não pensa, como você mesma disse, acho que não só o fisioterapeuta, mas os profissionais da área da saúde como um todo, né, eles não têm muito essa cabeça de colocar preço, de pensar um pouco em matemática, etc. Então,
essa questão ela é muito importante, precisa ser trabalhada, né, para o profissional se valorizar. E sempre, se você for competir por preço, sempre vai haver profissionais que fazem mais barato que você. Sempre, em qualquer coisa. Então, o ideal não é competir por preço. É você precificar de forma que você acha justa o seu serviço, né? E buscar cada vez mais se valorizar, buscar mostrar para o seu paciente quais são os seus diferenciais, por que que ele pode confiar em você, né? Que você consegue, tem competência técnica, tem segurança para poder executar aquela técnica e trazer o resultado que ele almeja. Então, acho que esse é um diferencial grande que os profissionais da saúde precisam entender. Não é bater ali em competir por preço, é gerar valor para o seu paciente. O que eu gosto de falar é o seguinte: hoje tem uma vibe, né, de tenha a sua agenda lotada. Eu tenho um pensamento seguinte: eu não quero a minha agenda lotada, eu quero a minha agenda de clientes certos, que pagam bem e que eu Isso. posso ter um tempo de atendimento justo para eu tomar um café com o meu paciente, para eu perguntar como que vai o filho do meu paciente. Então, quando o meu paciente ele vai ser atendido por mim, fala: nossa, Nath, tá difícil. Meus pacientes me chamam de Nath. Não me chamam de doutora, porque não é um pré-requisito para mim, não faz para mim, não é uma exigência, né? E fala: nossa, Nath, meu filho está fazendo vestibular e está cansativo. Eu anoto na fichinha dele. Na próxima visita eu pergunto: e aí, seu filho, como é que está no vestibular? Isso gera uma conexão de uma forma extraordinária, né? Nós estamos muito carentes, as pessoas estão carentes. Então, talvez aquele procedimento é só mais um na sua agenda. Mas para aquele paciente, ele se programou, ele talvez vestiu aquela roupa, ele juntou o dinheiro, ele está pensando de que forma vai pagar. Então, a gente precisa honrar essa confiança, né? E eu não quero minha agenda cheia, eu quero minha agenda com os pacientes certos, que pagam bem. Por quê? Já aconteceu de ter situações que o procedimento não ficou como eu queria. Eu gosto de dizer que nós somos profissionais igual você que está aí assistindo a gente. A gente tem a nossa insegurança, nós temos os nossos erros. Quem nunca errou? Eu já errei demais. Nós somos humanos. Quem nunca teve uma intercorrência? Sim. Né? Graças a Deus, as minhas intercorrências que eu tive não foram tão graves, porque a gente preza pela precaução. Mas dizer que não teve intercorrência é porque talvez não tenha feito a quantidade necessária, né? A amostragem não foi boa. E aí, com essa experiência, acaba que a gente cria um pouquinho de situações. Por exemplo, eu já tive caso de eu fazer um preenchimento labial e no final não ficou como eu queria. E eu olhei, não fiquei satisfeita com o resultado. Eu não perguntei para o paciente, eu peguei um outro material, eu finalizei o procedimento sem precisar pensar, fazer conta de cânula, de agulha, de produto. Por quê? Porque eu consegui precificar, né? E no final eu falei para ele: olha, você gostou? E o paciente fica encantado, né? E eu falei: olha, esse daqui é porque eu entrego resultado, né? Eu não vendo seringas, né? Eu vendo autoestima, eu vendo qualidade de vida, eu vendo a mulher se sentir mais segura para falar com o marido, porque muitas vezes ela não tem essa segurança. Então, eu acredito que é muito parecido com o que você trabalha também, né? Sim. Eu tenho muito esse pensamento de que eu já tive o pensamento de agenda cheia, já tive a agenda cheia, hoje eu realmente não quero a agenda cheia também. O preço foi alto. Eu prezo muito mais por qualidade do que quantidade. E com a minha experiência também, eu percebi ao longo do tempo que tem algumas pessoas que é melhor a gente nem ter como paciente. Que às vezes vão te dar mais dor de cabeça. Né? Tem esses, viu? Gente, olha, não acha que trabalhar com estética é só a parte boa. Não. Ai, porque estética dá dinheiro. Não é isso que você escuta? Professor, tô sabendo que você faz botox, dá mais dinheiro, né? Não é assim que a gente escuta? Geralmente é isso. Geralmente é assim. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que essa conexão, a gente não planejou falar isso. Não. E foi... eu também faço isso. Eu anoto esses detalhes no meu prontuário. Quando o meu paciente... É comum. Quem já trabalha sabe disso, e quem ainda vai entrar no mercado de trabalho, quem está se formando, vocês vão ver que o paciente, você está atendendo ele começa a abrir para você e falar da vida dele. E nesse processo, eu anoto às vezes. Ele fala: eu tô viajando, tô fazendo uma viagem, marca para depois que eu voltar da viagem. Aí eu anoto: o paciente está viajando para tal lugar. Quando ele volta, eu pergunto: e como é que foi a viagem que você fez lá para praia, isso e aquilo? Porque isso, como você disse, gera conexão.
né? E isso hoje gera um valor muito grande para o paciente. Então, às vezes, ele tem fulano que cobra metade do que você cobra, mas como ele criou conexão contigo, ele vê muito mais valor naquilo do que às vezes ele gera muito mais confiança. Então, assim a gente vai agregando valor aos nossos serviços. E eu concordo contigo. E muitas vezes os profissionais eles buscam conhecimento técnico que não seja importante, Uhum, né? É extremamente importante conhecimento técnico, mas o sentimento, o conhecimento humanizado, ele tem um valor gigantesco, sim. né? A gente trabalha com pessoas, com autoestima, com qualidade de vida, e a gente entender o quanto que aquilo impacta no paciente é fundamental para os seus resultados. Sim. Não é? Não adianta o paciente você querer determinar qual o procedimento se isso não é aquilo que o paciente busca. Isso mesmo. E assim, eu também gosto, eu não faço nada na correria. Eu geralmente eu dou ali em torno de mais ou menos 1h30 com o paciente para eu poder avaliar e conversar com ele, porque eu gosto de conversar, de bater um papo, tomar um café, alguma coisa ali com o paciente. E às vezes eu dou um intervalo entre marcar um paciente e outro para eu ter ali um tempinho, tanto para eu respirar também, se eu Exatamente. passar um pouquinho, não comprometer, não atrasar, não deixar o outro paciente esperando. Então eu prezo muito por isso. Eu acho que isso vale muito mais do que quantidade de produção de atendimento, né? Que a gente já viu que não dá resultado. E um gancho muito bacana também, que nós falamos no início, foi a prescrição. Por quê? Prescrição, gente, não é fácil. Prescrição não tem uma fórmula de bolo, não tem uma receitinha pronta que você tem que dar isso, dar aquilo. Demanda tempo, Uhum. né? Demanda estudo, demanda esforço. Infelizmente, às vezes, a zona de conforto não tem esforço. Porém, eu acredito que a nossa relação é muito parecida nesse sentido. O profissional, ele te procura muitas vezes pela prescrição que você fez para ele. Nossa, doutora, esse medicamento que você fez aqui para mim, esse home care não teve igual. Gastei R$ 1.000 na farmácia, mas isso aqui que ficou 1/3 do valor, deu um resultado na minha pele fantástica. E isso é pelo tempo de estudo dedicado para qualidade de pele, tipo de pele. E isso eu não tenho concorrência. Olha só que interessante. Dominar a prescrição não me traz concorrência, porque a minha fórmula é individualizada. Uhum. Então, você tem os seus ativos, né, que gosta mais, seja ele corporal, facial, e isso nos isenta da concorrência. Olha só que interessante. Não sei se você já teve esse insight. Quando você é muito bom no que você faz, que você se especializa naquilo e você cria o seu método, a sua forma de fazer, você elimina toda a concorrência, porque ele não vai oferecer o seu procedimento. Exatamente. Não existe um copia e cola, um Ctrl+C, Ctrl+V. Você elabora, de acordo com a necessidade daquela pessoa, a prescrição para ela. É fantástico. Eu sou suspeita porque eu gosto desde o início. E os meus pacientes são fiéis devido aos produtos que eu passo e ele volta por conta da prescrição. Então, é fantástico, é algo recorrente, né? Você sempre vai estar oferecendo aquilo para o paciente, vai aumentar a qualidade, vai aumentar os seus resultados, né? E sem dúvida, fideliza, né? Exatamente. Fideliza o nosso paciente. Então, é bacana demais. E hoje as pessoas, os fisioterapeutas não têm essa noção. Quem já é formado há mais tempo e os novatos que estão formando agora, recém-formados, que, por exemplo, na grade da fisioterapia, do curso, o MEC exige que a disciplina de farmacologia ela tenha uma carga horária que às vezes é maior do que disciplinas específicas da fisioterapia. E aí, às vezes, qual que é o problema? É que às vezes as universidades, elas não trazem essa disciplina de farmacologia no formato para o fisioterapeuta. Então, elas falam de uma forma muito genérica e aí o fisioterapeuta acaba não aproveitando essa disciplina da forma como deveria. Porque como ela existe, ela é no currículo, o fisioterapeuta, ele já sai apto a realizar a prescrição quando ele se forma. É claro que não são de todos os medicamentos, mas ele já sai apto uma vez que essa disciplina está inserida no seu currículo. Mas ele não sai seguro, então ele não faz. E a segurança,
Muitas vezes os alunos, eu recebo isso diariamente. Professora, preciso de você porque eu estou insegura. Uhum. Preciso da sua ajuda porque eu estou insegura. Então, aí eu sento com ele e falei, vamos lá. Repete comigo, quem está inseguro? Eu. Então, primeiro você, depois eu. A segurança não sou eu que vou te dar. Você que vai encontrar. Seja através de mim, que posso ser, sim, uma intermediadora, sendo uma pessoa que pode te pegar na sua mão. Mas enquanto a sua insegurança a partir de você, você não vai conseguir caminhar sozinho. Então, sem dúvida, insegurança é a pauta, né? De alunos que não se sentem aptos, seguros. E a ideia é ser referência, trazer segurança, falar, vai, eu tô aqui, tô no primeiro da fila, né? Igual pai e mãe. Eu acho que professor vira pai e mãe. E fica torcendo pelo aluno, para que quando eu vejo no final de um curso de toxina, por exemplo, como que é a dinâmica, né? Vamos falar um pouquinho da dinâmica do curso. A gente mostra, eu falo que toxina, a maior dificuldade é a marcação. Injetar, macaco faz. Se você ensina um macaco, injeta ali, fala, ó, um risquinho aqui, 2 aqui. E eu sempre falo que brilha os olhos. Você vê um aluno inicialmente não sabendo identificar músculo, não sabendo identificar movimento muscular. E quando eu peço para um aluno marcar, eu sempre falo, marca e eu reviso. E quando eu vejo a marcação perfeita, eu bato palma, eu falo parabéns. Aqui eu entendi, você conseguiu entender o sentido de tudo. Então, realmente, ensinar é um propósito, né? A gente que é professor não é somente por dinheiro, existe remuneração, ninguém trabalha de graça, mas o nosso propósito, ele é muito mais, a motivação é muito maior. Sim, sim. É impagável, assim. Eu falo por mim que eu adoro ensinar. Na verdade, eu aprendi, quando eu estava na graduação, eu percebi isso, que a melhor forma de aprender, para mim, era ensinando. E aí eu comecei a seguir por aí e não parei mais. É um caminho sem volta, não tem como. É. Não tem como. Então, você que é profissional fisioterapeuta e ainda tem dúvida se esse mercado que a gente está falando aqui é para você, você está perdendo tempo. Você precisa fazer uma decisão, né? Assim como você decidiu se capacitar, fazer o curso, ampliar o seu know-how de atendimento, eu também decidi, foi uma decisão, você precisa fazer essa decisão, tomar essa decisão. Ninguém vai fazê-la por você, tá? A última chamada agora para o nosso curso. Gente, condição exclusiva para quem está na live agora, tá? Então, tem dúvida? Manda pro seu amigo, chama seu amigo. Quem veio por amigo já agradece, porque é uma condição exclusiva para quem está assistindo a nossa live. Não tenha mais dúvida, faça o seu curso conosco. Nós já formamos milhares de alunos, vários profissionais já atuam, fisioterapeutas, inclusive, já estão sendo muito mais remunerados através da aplicação da toxina botulínica. Então, quero agradecer, professor Alex, por estar comigo, por dividir essa experiência maravilhosa, de levar a nossa mensagem para os profissionais. Foi um grande prazer te receber aqui, tá? Fico muito feliz, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. Como eu disse anteriormente, eu acho que nós precisamos quebrar barreiras, quebrar tabus, expandir a fisioterapia. E para você, fisioterapeuta, para os meus alunos lá da PUC, ex-alunos, aproveitem, porque o mercado ele está crescendo e quem entra agora no mercado vai acabar sendo os pioneiros. E vocês vão ter oportunidades, assim como eu tive lá atrás, quando eu fui um dos pioneiros com a osteopatia. Então aproveita essa oportunidade para vocês adquirirem mais conhecimento, adquirir mais experiência, segurança, para você ter mais retorno profissionalmente e também financeiramente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Pessoal, última chamada. Clica aqui no link, faça sua inscrição. Se você não conhece o Instituto Venere, entre no nosso site, conheça toda a nossa estrutura. Temos profissionais formados que já têm referência no mercado. Então, eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Aproveite esse presente que a gente está te dando, um desconto, uma condição exclusiva para você que nos assistiu até o final. E até a próxima.